Salve família, vamos para mais um vídeo para essa quarta-feira, 1º de junho de 2022. E se você ainda não for inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações e deixe seu like no vídeo. Para essa quarta-feira separei 10 palpites com duas opções em média de aposta por jogo e um bilhete pronto para você estar investindo. E se você preferir fazer algum investimento nessa quarta-feira, temos a nossa banca betpro.com, temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo. Para você que utiliza a plataforma de linha de gols, escanteios, ambas marcam, probabilidades e muito mais, temos as melhores cotações de mercado. Segue lá @elonepalpites no Instagram, deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Para essa terça-feira, 31 de maio, separei alguns prognósticos para vocês investirem. Deixamos também uma duplinha para você investir nessa terça-feira. Para essa quarta-feira, vamos deixar aqui palpites e bilhetes prontos nos stories. Então segue lá, galera, @elonepalpites no Instagram. O link vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado desse vídeo. Agora seguindo para os palpites dessa quarta-feira, 1º de junho. Na partida entre Malásia e Hong Kong pelo amistoso internacional. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa da seleção de Malásia vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A seleção de Hong Kong vem de 5 derrotas seguidas jogando fora de casa. No último jogo entre as equipes, em 2009, a seleção de Hong Kong venceu jogando em casa por 2-0. As odds estão marcando aqui a 1,57 para a equipe da casa. Vou deixar aqui como primeira opção de aposta a Malásia para vencer. Ou se preferir pegar como segunda opção de aposta acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos da seleção de Malásia bateu 2,5 em 4 oportunidades. A seleção de Hong Kong nos últimos 5 jogos realizados bateu acima de 2 gols e meio em 3 oportunidades. Como primeira opção de aposta a Malásia para vencer a 1,57. Ou se preferir pegar numa linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora pela Liga das Nações, na partida entre Polônia e País de Gales, jogo de abertura. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa da seleção de Polônia vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A seleção de País de Gales jogando fora de casa nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No último jogo entre as equipes, em 2009, a seleção de Polônia venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 1,72 para a equipe da casa. Vou deixar aqui como primeira opção de aposta na linha de gols acima de 1 gol e meio. Nos últimos 5 jogos em casa, a seleção de Polônia bateu 1 gol e meio em todos os jogos. O País de Gales jogando fora de casa nos últimos 5 jogos realizados bateu 1 gol e meio apenas em 2 oportunidades. Eu vou deixar aqui como primeira opção de aposta 1 gol e meio. Ou se preferir pegar um palpite mais arriscado, Polônia para vencer. Vamos ver aqui nos últimos jogos entre eles, na casa da Polônia. A Polônia venceu 2 e empatou 1. Vou deixar aqui como segunda opção de aposta mais arriscado, Polônia para vencer. Agora na partida entre Tenerife e Las Palmas, pelo jogo da ida pelo Campeonato Espanhol, segunda divisão, jogo de ida e volta. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa, o Tenerife perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. O Las Palmas jogando fora de casa vem de 3 vitórias e 2 empates. No último jogo entre as equipes, Las Palmas venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 2,50 para a equipe da casa, 3,0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, você pode pegar numa linha de gols acima de 1 gol e meio. Ou se preferir pegar Las Palmas com um empate. Vamos ver aqui a sequência de jogos da equipe de Tenerife. Ele vem aqui de 3 derrotas seguidas. A equipe do Las Palmas nos últimos 5 jogos vem de 5 vitórias seguidas. A sequência do Las Palmas é muito boa nesse campeonato. Nos últimos 11 jogos ele venceu 9 e empatou 2. Eu vou deixar aqui Las Palmas como segunda opção de aposta, fora com empate. Como primeira opção de aposta, 1 gol e meio. Como segunda opção de aposta, Las Palmas com empate. Agora pelo Campeonato Boliviano, na partida entre Palma-Flor e Always Ready. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa, o Palma-Flor vem de 4 vitórias e 1 derrota. O Always Ready jogando fora de casa vem de 2 empates e 3 derrotas. No último jogo entre as equipes, o Always Ready venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 2,37 para a equipe da casa,
2,62 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, você pode pegar a Palma-Flor com empate. Nos últimos 5 jogos em casa, o Palma-Flor vem de 4 vitórias e 1 derrota. Jogando fora de casa, a equipe do Always Red não tem bom retrospecto. Jogando na casa do Palma-Flor, vamos ver aqui nos últimos 2 jogos, o Always Red venceu o último jogo por 1-0 e perdeu no segundo jogo aqui para a equipe do Palma-Flor por 2-0. Vou deixar aqui casa com empate, já que o retrospecto do Always Red jogando fora de casa não está vindo muito bem. Ou se preferir, você pode pegar numa linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora pelo Brasileirão Série A, na partida entre Fortaleza e Ceará, clássico cearense. Na classificação, a equipe do Ceará vem na 19ª colocação com 6 pontos. O Fortaleza vem na última colocação com apenas 2 pontos somados. Nos últimos 5 jogos da equipe do Fortaleza vem de 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. O Ceará vem de 3 empates e 2 vitórias. No último jogo entre as equipes, bateu empate 1-1. As odds estão marcando aqui a 2,25 para a equipe da casa, 3,40 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, você pode pegar numa linha de gols acima de 1,5 gols para botar no bilhete pronto. Um palpite mais arriscado que acredito para esse jogo bate ambas equipes marcam como segunda opção de aposta. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, nos confrontos diretos, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. Nos últimos 5 jogos da equipe do Fortaleza, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. A equipe do Ceará, nos últimos 5 jogos realizados, bateu ambas marcam em 2 oportunidades. Como primeira opção de aposta, acima de 1,5 gols. Como segunda opção de aposta, ambas as equipes marcam. Agora pelo amistoso internacional na partida entre Estados Unidos e Marrocos. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa da seleção dos Estados Unidos, 25 vitórias seguidas. A equipe do Marrocos, jogando fora de casa, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. No último jogo entre as equipes, no ano de 2006, o Marrocos venceu fora de casa por 1-0, então não vou entrar aqui em consideração. As odds estão marcando aqui a 2,0 para a equipe da casa, 3,50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa da seleção dos Estados Unidos, bateu ambas marcam apenas em uma oportunidade. A seleção de Marrocos, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. As duas equipes que têm um ataque muito bom. Eu vou deixar aqui ambas as equipes marcam como primeira opção de aposta, um amistoso nessa partida. Não vale muita coisa, eu vou deixar aqui ambas as equipes marcam para quem tem duas equipes que têm bons ataques. Eu vou deixar aqui como segunda opção de aposta para mudar no bilhete pronto acima de 1,5 gols. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série B, na partida entre CRB e CSA, na classificação, a equipe do CRB vem na 13ª colocação, o CSA vem logo acima na 11ª colocação com 11 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe do CRB vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do CSA vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No último jogo entre as equipes, a equipe do CRB venceu por 1-0. Tem aqui um desconto de 2-0, que essa partida foi decidida nos pênaltis. As odds até o momento não abriram para essa partida. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta abaixo de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, nos confrontos diretos, bateu abaixo de 2,5 gols em todos os jogos. Ou se você preferir, você pode pegar a CRB com empate pelo retrospecto dos últimos 5 jogos. Agora passando aqui pelo Campeonato Boliviano na partida entre The Strongest e Royal Party. Nos últimos 5 jogos da equipe do The Strongest vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Royal Party vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. No último jogo entre as equipes, o The Strongest venceu fora de casa por 3-0. Esse é o jogo da volta. As odds estão marcando aqui a 1,50 para a equipe do The Strongest. Vou deixar aqui como primeira opção de aposta The Strongest para vencer a 1,50. Ou se preferir pegar numa segunda opção de aposta na linha de gols acima de 2,5 gols. E passando para a próxima e última tip na partida entre Tolima e Independiente Medellín pelo Campeonato Colombiano. Na classificação do grupo B, a equipe do Tolima vem na primeira colocação com 3 pontos. O Medellín vem na segunda colocação com 3 pontos. A diferença só no saldo de gols.
Nos últimos 5 jogos da equipe do Tolima, vem de 2 vitórias seguidas. A equipe do Medellín vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. No último jogo entre as equipes, o Medellín venceu jogando em casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 2.10 para a equipe da casa, 4.0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Tolima, ambas marcam em todos os jogos. A equipe do Medellín, nos últimos 5 jogos realizados, ambas marcam em 2 oportunidades. E nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, nos confrontos diretos, ambas marcam em 4 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se preferir, pegar como segunda opção de aposta na linha de gols a soma de 1,5 gols. Agora passando para o bilhete pronto que selecionei para essa quarta-feira, 1º de junho. Peguei aqui uma duplinha, a soma de 1,5 gols Fortaleza e Ceará a 1.36 e abaixo de 2,5 gols CRB e CSA a 1.50. Essa duplinha gerou um odd de 2.04, simulei R$100, você terá um retorno máximo de R$204. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!